Fala, minha gente, muito bom dia, tudo bem por aí? Estamos chegando ao vivo para todo o estado, agora 11h15 da manhã. Obrigado por escolher o SBT para ficar bem informado nesta terça-feira. Eu sou Fernando Machado e te agradeço pela confiança no trabalho dessa equipe maravilhosa que apurou bem os fatos. E eu te conto tudo a partir deste instante. Ao vivo para Criciúma, Blumenau, Joinville, Chapecó, Lages, Grande Florianópolis. Ao vivo para Balneário Camboriú, ao vivo para toda Santa Catarina. Vamos juntos até 1h. E a gente começa com um alarmante aumento de acidentes com motos em 2024. Os números assustam a equipe médica. Cerca de 83% dos atendimentos de traumas no hospital regional são por acidentes de moto. A nossa equipe trouxe os dados e também as dicas de segurança para essa população. E hoje também é dia de estreia aqui no SCC Meio Dia. Para as eleições, a comentarista de política Soledad Urrutia se junta à nossa equipe para suas análises. Já todos os detalhes, porque o assunto de hoje vai falar da importância do voto dos jovens entre 16 e 17 anos. Essas eleições são fundamentais e a gente vai mostrar no comentário da Soledad. E ainda, a indústria é um dos setores que melhor paga. E na estreia da série Trabalhando na Indústria, você pode ir mais longe do que imagina no setor. Vamos falar sobre isso. Vamos falar de uma indústria catarinense do setor têxtil com 142 anos de tradição que viu nas vendas digitais o potencial para o crescimento. No SCC Esporte você confere tudo sobre o jogaço de bola entre Figueirense e Chapecoense às 9h30 no estádio Orlando Scarpelli, primeira rodada da Copa Santa Catarina de Futebol, transmissão ao vivo aqui do SCC SBT. E tem também todos os detalhes da previsão do tempo, a gente te conta, viu? Sabe quando? Agora, aqui no nosso meio-dia. Fala, minha gente querida, beijo pra você de casa, já tá preparando o almoço, né? Coisa boa. Gurizada chegando da escola, daqui a pouco a gente volta pro trabalho, então bom almoço pra você, prepara com muito amor e carinho o seu almoço aí que a gente vai te fazer companhia. Hoje é dia de estreias, atenção porque é sim no plural, dia de estreias aqui na tela do SCC SBT. Aqui no nosso meio-dia, uma nova comentarista de política que vai se juntar ao nosso grupo para avaliar as eleições 2024. E ainda, hoje também é dia de Copa Santa Catarina. Atenção, porque hoje tem estreia, tem jogaço. E você vai conferir tudo a partir das 9h30. Agora eu vou falar de previsão do tempo, deixa eu ver as cidades que já vão aparecendo pra gente ao vivo na tela de Santa Catarina. Essa aí fica fácil de identificar. Alô, Chapecó, 30 graus de temperatura por lá, tempo nublado, vamos ver. Próximo município, vamos rodando, Santa Catarina, Balneário já vai aparecer nessa gigante faixa de areia. Por lá a temperatura agora? Por lá, a temperatura agora é 24 graus. Você tá vendo. Olha aí, ó. Balneário Camboriú. Tem mais? Oi, Florianópolis. Tudo bem, Floripa? Aí você tá vendo a nossa querida Florianópolis, 24 graus de temperatura. E a imagem ao vivo do estádio do Figueira, Orlando Scarpelli, palco de hoje à noite, desse jogão de bola Figueirense e Chapecoense, que você assiste na transmissão do SCC SBT, 9h30. Bom, já também eu trago para você os detalhes da nossa previsão do tempo. Como é que fica o tempo para esta terça-feira? Agora tá chegando por aqui a Dominique Cabral, porque hoje ela trabalha bastante, né, Dominique? Estreia da Copa Santa Catarina na tela do SCC SBT. O primeiro jogo já aconteceu no sábado, mas hoje é a estreia do SCC SBT na transmissão dos jogos da Copa Santa Catarina. Bom dia para você. Bom dia, Fernando. Bom dia para você aí de casa. Vocês já viram um spoiler ali, o Fernando mostrou a previsão do tempo e a gente já viu Chapecó, já viu Orlando Scarpelli, porque daqui a pouquinho tem aqui na tela do SCC Copa Santa Catarina de Futebol Meridian Bet e tem um jogaço de bola entre Figueirense e Chapecoense. Jogo que você confere a partir de 9h30
Orlando Scarpelli. Essa partida representa o fechamento da primeira rodada da Copa Santa Catarina. E é claro que a gente já vai direto para o local da partida, pois o Kaique Goede está lá no Orlando Scarpelli e já vai falar como é que está o clima para essa partida de logo mais e também vai trazer todas as informações desse jogaço de bola. Vamos para o Orlando Scarpelli? Kaique já divide tela comigo. Kaique, conta tudo pra gente, como tá o clima por aí? Já tem torcedor chegando? Já tem torcedor comprando ingresso? Boa tarde. Olá, Dominique, todos que assistem o SCC Meio-Dia. Vamos lá, então. O movimento aqui ao redor do estádio Orlando Scarpelli, a casa do Figueirense Futebol Clube, por enquanto é muito tranquilo. Mas o serviço de jogo eu vou passar agora para você que talvez não sabia ou não lembrava desta partida que, como você bem disse, marca o fechamento da primeira rodada da Copa Santa Catarina 2024. O jogo acontece 9h30 da noite, lembrando, com transmissão do SCC SBT em canal aberto, né, pela rede de televisão e também no YouTube do SCC SBT. E a partida aqui no estádio Orlando Scarpelli, ela vai ser 9h30 da noite, com o fechamento, com a abertura dos portões às 7h30. Então, aquelas pessoas que quiserem chegar mais cedo, podem chegar a partir das 7h30 da noite no estádio Orlando Scarpelli. E esse jogo, ele tem algumas vantagens para os torcedores do Figueirense. São elas: sócio-torcedor, ele pode trazer até 2 acompanhantes. Então, se a pessoa ela é sócia do Figueirense no setor C, ela pode vir acompanhada de 2 pessoas que precisam chegar junto com este sócio e assistem a partida no mesmo setor do sócio. E crianças até 12 anos não pagam, ou seja, tem entrada gratuita. O valor dos ingressos: os ingressos começam em R$20 e vão até R$60. R$60 o valor da entrada inteira para a arquibancada coberta, com meia entrada de R$30. E na arquibancada descoberta do setor C, aí o ingresso fica a R$20, com meia a R$10. E a visitante, que é o setor E, também custa R$20 e 10 a meia. Por que eu falei só do setor C? Os setores laterais do estádio Orlando Scarpelli, ou seja, o B e o D, eles vão estar bloqueados, ou seja, a torcida que costuma ficar nesse espaço, ela vai ser direcionada para o setor C. O setor C é aquele que fica bem em frente ao setor A, que é a arquibancada coberta, né? Então, o lado oposto da arquibancada coberta. Isso, segundo o clube, foi para facilitar a logística. Eu já falei bastante sobre o jogo de logo mais, sobre esse servição, né? Então, valores de ingresso e tudo mais. Lembrando, as bilheterias, elas funcionam até o final do primeiro tempo, ou seja, se você quer sair do trabalho, comprar o ingresso para depois assistir o jogo, não tem problema nenhum, é possível fazer isso, tanto de forma física aqui no estádio Orlando Scarpelli, quanto de forma eletrônica pelo site do clube. Já já eu volto com uma série de outras informações, até porque tem estreia no Figueirense hoje. É o primeiro jogo do treinador Rodrigo Carpegiani, que era do Sub-20, está de forma interina. Temos aí novidades, poderemos ter novidades no elenco também. Então, daqui a pouquinho eu volto com todos os detalhes e também a expectativa da torcida alvinegra para o jogo de logo mais. É contigo, Domi. Obrigada, Kaique, por todas as informações. Tá aí, então, todas as informações do jogo. Mas para você que não vai até o estádio, vai assistir de casa, fica a dica. Aqui na tela do SCC SBT, a transmissão começa a partir de 9h25 da noite. Mas 15 minutos antes, nós já estaremos no YouTube fazendo um pré-jogo, mostrando todos os destaques dessa partida. Figueirense, que vem com tudo para esse campeonato, não disputa mais a Série C, foi eliminado dessa parte da competição, então vem com força máxima. Já a Chapecoense fez boas contratações para essa competição, mas está jogando a Série B. Inclusive, jogou nessa segunda-feira e ganhou por 2-0. E é claro que a gente também traz isso já já no SCC Esporte. Então, daqui a pouquinho, todos os detalhes da Copa Santa Catarina que você confere hoje aqui na tela do SCC SBT. Fernando. Obrigado, Dominique. Dominique, o esporte, ela retorna lá por volta de 20 para 1 da tarde com todas as informações. Até já. Até lá, Dominique. Atenção, atenção, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina retoma nesta terça-feira, viu, Roberto?
retoma nesta terça-feira os trabalhos nas reuniões e sessões de comissões parlamentares. Já está comigo aqui o Roberto Azevedo e também vai vir para essa conversa a nossa Sofia Gonzalez. Primeiro, um bom dia para você, Roberto. Tudo bem? Bom dia, Fernando. Bom dia a você que nos assiste. Tudo bem. Espero que todos estejam bem. Vamos lá para a Assembleia saber quais serão as pautas para as discussões com a nossa Sofia Gonzalez, que está diante do Palácio Barriga Verde. Diga lá, Sofia. Bom dia. Bom dia, Fernando, Roberto, todos que nos acompanham aqui no SCC Meio-Dia. Olha, 7 comissões permanentes retomam os trabalhos hoje aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. E um dos destaques que a gente vai trazer aqui é o lançamento da Frente Parlamentar do Corredor Rodoviário Litorâneo Norte, o que ocorre hoje a partir da 1h30 da tarde. O que isso significa, né? É o início do projeto aí para um novo contorno viário que começaria em Biguaçu, onde acaba o contorno viário aqui da Grande Florianópolis, inaugurado em agosto, que inclusive completou um mês aí ontem, né? E iria até Joinville. Isso para desafogar o trânsito de veículos pesados na BR-101, principalmente ali na região de Itajaí e de Balneário Camboriú. Mas, bom, essas sessões, então, são retomadas, a gente pode dizer assim, né? Porque é uma prática comum em anos eleitorais, onde os deputados adiantam os trabalhos no primeiro semestre do ano, principalmente ali nos meses de abril, maio e junho, para cumprir com todas as sessões programadas para o ano de 2024, mas para ter mais tempo livre ali próximo às eleições, para que possam acompanhar aí as candidaturas nos municípios, né? E todo o calendário das sessões que vão acontecer hoje aqui estão disponíveis no portal da Assembleia Legislativa de Santa Catarina para quem quiser conferir as outras 6. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Sofia. Já rodando com o microfone do SBT pela Grande Florianópolis. Daqui a pouco a gente volta a conversar, porque agora é hora de opinião. O Roberto já está com a gente. Vamos avaliar esse retorno da Alesc, hein, Roberto? É verdade, Fernando. Eu alertei aqui durante todo o ano que a Assembleia faz esse calendário especial num ano eleitoral para depois liberar os deputados para trabalhar na base. Afinal de contas, esta eleição interessa para eles que serão candidatos daqui a 2 anos, mas interessa principalmente para nós. Então, lá no mês de agosto, eles fizeram 3 dias de trabalho, porque anteciparam as sessões nos outros meses anteriores, e agora mais 3 dias de trabalho. Vamos dar uma olhadinha na realidade do que está tramitando na Assembleia. O imposto sobre transmissão de causa-morte, famoso imposto sobre herança, vai ter uma alteração que pretende ser positiva para o usuário, para o contribuinte. Depois também aquele que dispõe sobre concessão e isenção e redução da base de cálculo do ICMS, que é o principal imposto estadual. Outra coisa que interessa para todos nós. Seguimos o baile, vamos ver o que tramita hoje na Assembleia. Autorização do Poder Executivo para contratar este crédito externo com o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD, também conhecido como Banco Mundial, né? Uma garantia da União, precisa ter a garantia da União, e nós estamos falando em colocar no programa Estrada Boa, que é para melhorar a malha viária de Santa Catarina, o valor de 1,6 bilhão de reais, bastante coisa. Outro também que libera um empréstimo com garantia da União, aí no Programa de Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Familiar, que é para resiliência ambiental, inovação e inclusão social no espaço rural. Estamos falando de 660 milhões. Então, são pautas importantes que devem ter prioridade em regime de urgência. Mais para frente, vamos ver o que está tramitando na Assembleia. Em regime de urgência também dispõe sobre a inspeção e fiscalização sanitária de origem animal, produzido no Estado. Também uma inovação boa. Origem do Tribunal de Justiça tem 2 projetos que vão ser analisados, né? Um autoriza, inclusive, a doar ao município de Chapecó o imóvel lá da cidade do Poder Judiciário. Ficaram para depois. Matéria de interesse do DETRAN, que dispõe sobre inspeção e fiscalização sanitária industrial, né? E também a concessão de incentivos fiscais. Essas 2 pautas ficaram para depois, vão sair fora. Né? E para não dizer que não falamos de flores, tem mais uma novidade, né? Suplentes que tomam posse. João Caramori, do PSD, vai tomar posse no lugar do
Napoleão Bernardes, do PSD, que se licencia, e o Alex Brasil, já teve até alarme falso, vai assumir, não vai assumir no lugar do Maurício Scudillar, primeiro vice-presidente da Assembleia. Então, teremos até novidade no plenário. Muita gente questiona, mas a Assembleia não trabalha o ano inteiro e folga? Não é verdade. Trabalha sim e faz esse calendário especial, uma questão que foi desenvolvida lá nas presidências anteriores de Júlio Garcia, hoje no PSD, ele era do DEM. O deputado Júlio Garcia disse, olha, querendo ou não querendo, o deputado vai ter que dar maior atenção para a base dele nas eleições. Então, vamos fazer um calendário especial e é esse calendário especial que está sendo feito. Trabalhos hoje, amanhã e quinta-feira, e aí só voltam em outubro. 3 principais e importantes pautas ali, né? O imposto sobre herança, depois o ICMS também, pode ser uma redução importante para nós catarinenses, o imposto. E, por último, esses valores para o Estrada Boa, né? A Assembleia aprovando, o dinheiro vem, mais de R$1 bilhão para recuperar estradas, rodovias estaduais. Exatamente, que aí entra essa história da grande via de contorno norte, né, de Biguaçu até Joinville, que é um dos projetos que a Sofia citou. Obrigado, Roberto. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Roberto Azevedo, sempre com a política. Ele começa destacando o retorno da Assembleia Legislativa para pautas importantes nesta terça-feira. Deixa eu falar de confusão, foi registrada no centro de São Domingos, lá no oeste. Eu tenho a imagem, bota na tela de Santa Catarina. Um homem foi agredido com um facão. Olha o desespero disso, meu Deus do céu. Cadê o Felipe Bastos com todos os detalhes? Como é que ficou o homem aí, viu, meu Bastos? Como é que ficou o homem com essa confusão toda, agressão com um facão? Explica pra gente. Bom dia. Muito bom dia, Fernando. Bom dia à nossa audiência do SCC Meio Dia. Ficou bastante machucado, Fernando, bastante ferimentos nas mãos, na região do cotovelo. Também ele precisou, inclusive, ser encaminhado para uma clínica de São Domingos por causa desses graves ferimentos, viu? Ele também, Fernando, teve hemorragias. Nessas imagens que, inclusive, a gente precisou desfocar, porque elas são muito fortes, muito impactantes e foram gravadas por pessoas que passavam bem próximos ali a essa confusão toda e registraram. Nas imagens, Fernando, a gente pode ver 2 homens, cada um com um facão, agredindo então esse homem. Ele ficou bastante machucado e acabou caindo no chão também e foram aí deferidos vários golpes contra essa vítima. Essa briga generalizada, ela foi registrada por volta das 8 horas da noite do último domingo no centro de São Domingos. Em contato, Fernando, com os bombeiros que atenderam essa ocorrência, até o momento eles não souberam informar o motivo, o que pode ter ocasionado toda essa confusão bem no centro da cidade. É claro que a gente permanece em contato com os bombeiros, qualquer atualização a gente traz para o nosso telespectador. Fernando. Meu Deus do céu, a agressividade dessas imagens. Briga de facão, você acredita que isso aconteceu aqui em Santa Catarina, Fernando? Isso é coisa de antigamente, Velho Oeste, isso aí não acontece mais. Que isso, meu Deus do céu, que isso? O cara foi em casa, puxou o facão. Coisa de coronel, né? Coisa de coronel. O que é isso? Santa Catarina. Boa recuperação para a vítima aí que levou os golpes de facão. Obrigado, Bastos. Deixa eu seguir por aqui. A Prefeitura de Forquilinha, no sul do estado, foi alvo de uma operação na manhã desta terça-feira. Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão. Eu vou trazer a Emanuela Justino para a tela, que tem todos os detalhes para a gente ao vivo, direto do sul. Oi, Manu, bom dia. Oi, Fernando. Bom dia para você, para quem nos assiste. Essa operação aconteceu hoje cedinho, às 6 horas da manhã, na sede da Prefeitura de Forquilinha e também em outros endereços particulares aqui em Criciúma e Nova Veneza. A Polícia Civil investiga fraude em licitação na contratação de uma empresa que realiza, teria que ser para realizar serviços em manutenção em áreas públicas, como por exemplo poda de árvores, manutenção de terrenos e também prédios públicos. Ao todo foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão. Até o momento ninguém foi preso, Essas são as informações repassadas pela Polícia Civil. A polícia apreendeu documentos e também eletrônicos que possam ter mais provas, enfim, para analisar as conversas também. Segundo a Polícia Civil, em 2021 foi feito um contrato
contrato com a Prefeitura de Forquilinha, enfim, para uma empresa fazer a manutenção desses espaços públicos, como também a manutenção de jardins, por exemplo. Só que, segundo a investigação, essa empresa que ganhou a licitação não tem uma sede fixa, né? Então, ou seja, seria uma empresa de fachada. Ainda, a pessoa responsável, né, seria, à época, um ex-servidor público que trabalhava, então, na Prefeitura de Forquilinha. Segundo a polícia também, a investigação que vinha sendo feita, né, nos últimos meses, um mês antes do lançamento do edital para a contratação das empresas, o nome da pessoa responsável pela empresa mudou, ou seja, seria uma pessoa laranja, né, como se diz, justamente para poder assumir esse trabalho, esse contrato com a Prefeitura de Forquilinha. Então, a polícia investiga, né, os crimes de associação criminosa, falsidade ideológica e também fraudes em licitações. Segundo a Polícia Civil, então, há fortes indícios, né, que a empresa realiza esses serviços e também o ex-sócio dessa empresa, que seria servidor público, ele também é sócio oculto em outras empresas que têm contrato com a Prefeitura de Forquilinha. Então, essas informações repassadas, né, da Operação Cipéros, que foi culminada, né, foi feita hoje de manhã às 6 horas, hoje de manhã bem cedo. Então, essas medidas foram feitas além dos mandados de busca e apreensão de documentos e também desses eletrônicos. A polícia suspendeu os contratos vigentes, né, com essas empresas e também proibiu a contratação dessas empresas e pessoas envolvidas na investigação. Por aqui a gente segue acompanhando. De manhã entramos em contato com a Prefeitura e também com a assessoria do prefeito, né, José Cláudio Gonçalves, o Neguinho, para saber algum posicionamento a respeito dessa operação. Até o momento a gente não teve o retorno, mas a gente segue acompanhando por aqui mais essa operação que aconteceu hoje de manhã aqui no sul do estado. Fernando, volto contigo. Muito bem, Emanuela Justino com todos os detalhes desta operação que vem de Forquilinha, lá no sul. Não é Forquilinhas, tem Forquilinhas, é um bairro de São José. Lá no sul é Forquilinha, cidade do lado de Criciúma, que enfrentou uma operação nesta manhã, fraudes em licitação. Mais uma vez, não é a primeira vez ao longo dos últimos 10 dias que a gente vê investigações em empresas que fazem a limpeza da cidade, manutenção da cidade. Vamos lá, Emanuela, muito obrigado pela participação aqui. Está direto de Criciúma, no sul. Daqui a pouco a gente volta a conversar sobre outros assuntos do nosso sul catarinense. A respeito desta operação, o Roberto já está posicionado. Operação na prefeitura, mais uma operação em prefeitura, né, Roberto? Não é a primeira e, pelo visto, não vai ser a última. Roberto Azevedo, o que a gente tem de detalhes, de bastidores dessa operação em Forquilinha? Olha, o delegado-geral de polícia de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, deu entrevista a algumas emissoras de rádio do sul do estado hoje de manhã e não descartou a possibilidade de novas ações envolvendo gestores públicos dentro dessa ampla investigação de supostos casos de corrupção, né, e problemas de licitação, de novo, em licitações. Evidentemente que o prefeito da cidade, o Neguinho, que é do PSD, pegou o discurso do Clécio Salvaro. Pegou o discurso, eles estão no mesmo partido, dizendo que mais uma ação política para tentar interferir no processo da prefeitura. Eu lembro o seguinte, eu não acredito nesta possibilidade, que a estrutura do Estado catarinense, Ministério Público, Judiciário, possa estar sendo usado, os órgãos do Poder Executivo, para fins políticos partidários. Seria o fim de todos os tempos. Não existe isso em Santa Catarina. Agora, o discurso está posto na rua. O mesmo discurso que o prefeito Clécio Salvaro fez antes de ser preso, de que era uma ação que envolvia o governador do estado, está sendo usado por um outro prefeito do mesmo partido dele da região. Acho que tem que ir devagar com o andor, viu, Fernando? Devagar com o andor, eleição é um momento de muita intensidade, de muita disputa, como se fala, né? Eleição na terra, tempo de guerra, mas calma aí, não vamos colocar instituições sérias no meio do caminho. Para a gente fazer esse tipo de denúncia, tem que ter prova. E aí o governador está recebendo esses petardos aí, um pouco do que o pessoal do grupo político dele faz, né? Entendi. Se fosse uma decisão monocrática do governador, mas não é, né? Tem instituições por trás, tem Polícia Civil, tem Ministério Público. Esses órgãos têm autonomia, Exato.
Um tem que investigar, um tem que apurar, o outro tem que denunciar, o outro tem que julgar. Então, assim, não é uma pessoa sozinha que toma esse tipo de decisão, meu caro Roberto. E esse tipo de narrativa, a política é tudo narrativa, né? Cada um cria a sua narrativa e aí a militância que está lá abanando para o candidato aceita o que quer. Essa que é a verdade. Tudo é narrativa na política. Só que aí é o seguinte, né, Roberto? A gente tem que lembrar que tem investigação rodando há bastante tempo, não apurações. Não é de hoje. Há provas robustas, eu disse para vocês aqui, eu li toda a denúncia do Ministério Público e também o inquérito que fundamentou o pedido de prisão do prefeito Clésio Salvaro. As provas são robustas. Agora, se o prefeito é culpado ou inocente, isso o contraditório vai dizer depois de analisado. O amplo direito de defesa todo mundo tem. Mas a gente tem que lembrar que nós temos, em 4 anos, 28 prefeitos presos por corrupção em Santa Catarina. Se são culpados ou não é outra história, mas em investigações sérias. E 28 prefeitos representam quase 10% de todos os prefeitos catarinenses. É uma tristeza. Muita coisa. Que Fora bom os vices e vereador, e Verdade. empresário preso, que é uma grandeza também. Que bom que em poucos dias teremos eleições para renovação. E aí Obrigado. eu dou um dado rápido, Pode falar. que eu ia esquecendo. Se você acha que tem interferência do governador, que é um absurdo, não tem. Você tem que imaginar que tem, no mínimo, 3 prefeitos e um vice do PL, do Partido Liberal, que foram detidos nessas operações em 4 anos. Então, quer dizer, quem é o presidente estadual do PL? Jorginho Melo. E o seguinte, essas prisões estão acontecendo mais intensas nos últimos 2 anos, né, Roberto? Exatamente. Assim, um volume maior de prefeitos. Então, isso não é de agora também. É muito rolo mesmo, né? É muito rolo. Vamos criar vergonha na cara. Vamos entender o que está acontecendo nessas nossas cidades e mostra também a eficácia do trabalho de investigação. Os órgãos de investigação, os órgãos de controle e fiscalização estão funcionando em Santa Catarina. Exato. Essa é a questão primordial. O lado político, a crítica política cabe, mas não sem provas. Sem provas. Agora, que isso está sendo usado largamente na campanha, principalmente em Criciúma, não tenha dúvida. Fato. Obrigado, Roberto. Daqui a pouco ele volta, sempre com as exclusivas da política, os bastidores que só ele tem aqui na tela do SBT. Atenção, o golpe está aí. Atenção, contribuintes de Balneário Camboriú. Está sendo divulgado em redes sociais uma falsa campanha de IPTU. O município alerta que não está com nenhuma campanha de desconto neste momento para o pagamento do IPTU. Vamos conversar com a Cris Pinheiro? Ela tem todos os detalhes para a gente na tela do nosso meio-dia. Cris Pinheiro, nada de desconto por hora no IPTU. E o IPTU a gente não fala só em janeiro? Eu estou muito errado, hein, ô Cris? Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a você que nos acompanha aqui pelo SCC Meio-Dia. Isso mesmo, Fernando, a partir de janeiro, né? Olha, a Prefeitura de Balneário Camboriú identificou que está sendo divulgada aí nas redes sociais notícias falsas de uma possível campanha com descontos de até 50% no IPTU vigente, inclusive dizendo que é uma campanha inédita que Balneário está lançando para impactar aí de forma positiva no bolso dos contribuintes, com uma mensagem inclusive para o contribuinte clicar. A Secretaria de Fazenda, claro, informa que neste momento não está sendo realizada nenhuma campanha sobre desconto de IPTU, solicita para as pessoas não clicarem em nenhum link, até porque a Secretaria não envia mensagens por redes sociais e nem pelo SMS. E que, claro, Fernando, como você falou, o período de campanhas, de descontos, de pagamento em parcela única começa apenas em fevereiro de 2025. Caso você tenha recebido essa mensagem com esse link, claro, não clique. E se tiver dúvidas ainda, entre em contato com a Secretaria da Fazenda, que fica aqui na Rua Dinamarca, número 320, no 1º andar, bairro das Nações. Ou, se preferir, ligue para 3267-7000. Tá aí. Notícia falsa, fake news, e a gente está aí desmentindo, porque nós somos jornalismo sério, né, Fernando? Volto contigo.
Muito obrigado, Cris, muito obrigado. Então não tem desconto nenhum em IPTU. Fica tranquilo, porque a campanha da Prefeitura vai ser só em janeiro mesmo. Não caia no golpe. O golpe tá aí e a Cris tá alertando você. Obrigado, Cris. Atenção, ainda hoje, Florianópolis, você confere com a gente reportagem especial, o aumento de acidentes com moto. Eu tenho um dado aqui que é extremamente relevante. 80% dos pacientes com traumas do Hospital Regional de São José são de acidentes de moto. 80%. Se a gente pegar os números de 2023, comparar com os números de 2024, presta só atenção, número de internados, vou fazer um recorte, número de internados. Nos 6 primeiros meses de 2024, nós já superamos todas as internações por acidentes com moto do ano passado, do ano de 2023. O que está acontecendo com o nosso motoqueiro, com o nosso motociclista, com o nosso motoboy? O que está acontecendo? Tem reportagem para você e você confere tudo em instantes. Atenção, região da Grande Florianópolis, São José, o Hospital Regional. Talvez isso explique a superlotação frequente no Hospital Regional de São José. E o que vai ser feito para trazer mais segurança aos nossos motociclistas? É já já! Depois de uma reunião realizada ontem, foi definido o cronograma de fechamento da SC 110, a Serra do Avencal, em Urubici. A interdição total, temporária, é para a realização de obras no trecho, depois que as chuvas danificaram a estrada. Por isso eu vou chamar a Shaina, que tem todos os detalhes para mim ao vivo, direto da Serra. Bom dia, Shaina. Oi, Fernando, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, depois dessa reunião que foi realizada na tarde desta segunda-feira, entre o Ministério Público, a Prefeitura de Urubici, também a Secretaria de Estado da Infraestrutura, também as entidades de turismo e a comunidade em geral se reuniram, então, para definir esse cronograma de fechamento temporário da SC 110 na altura do quilômetro 380 na Serra do Avencal. Ficou acordado, então, que a obra será realizada de segunda a quinta-feira, das 7 da manhã ao meio-dia e da 1 da tarde às 6 horas da tarde. E nas sextas-feiras, das 7h30 da manhã até o meio-dia. Aos finais de semana, o acesso será liberado, permitindo a circulação de turistas, momento em que o fluxo de veículos é bem mais intenso lá na região de Urubici, por conta, então, da temporada, né? Ainda muitos turistas circulam por lá, principalmente nos finais de semana. A partir de hoje já, então, essa interdição já está valendo e aí tem um prazo de cerca de 30 dias para que as obras sejam realizadas no local com a detonação de rochas nesse trecho aí onde a Secretaria de Estado da Infraestrutura está fazendo essa obra de melhoria na rodovia por conta das chuvas que atingiram a BR, a SC, no ano passado. Segundo o representante da Secretaria de Estado da Infraestrutura, os motivos que justificam a interdição total da rodovia é a inviabilidade de aplicar o sistema de pare-siga ou alternar os turnos da obra, citando as questões de segurança por conta, então, dessa questão aí lá da rodovia. Como se trata de um contrato emergencial, o prazo da obra é restrito. Segundo a prefeita de Urubici, Marisa Costa, em colaboração, então, com a Secretaria de Estado da Infraestrutura, o atendimento de emergências de saúde está assegurado durante os intervalos da interdição. A prefeita também informou que os municípios vizinhos de Bom Jardim da Serra e São Joaquim já se dispuseram a colaborar, firmando parcerias para o atendimento de casos de emergência. Já na questão, no setor educacional, né, a secretária de Educação do município diz que o transporte dos cerca de 60 alunos que residem ao longo da rota da SC 110 será mantido. Então, essas são as informações. A rodovia está fechada, então, a partir de hoje, nesses horários que eu citei. Então, os motoristas precisam ficar atentos, porque nesse período a rodovia vai estar fechada na altura do quilômetro 380, na SC 110, em Urubici, na Serra do Avencal. Volto com você no estúdio, Fernando. Atenção também, não só o trânsito local, mas para os turistas que visitam a nossa serra, Urubici, SC 110 fechada temporariamente para obras. Passei por lá há 2 meses e muitos trechos com pista simples, a gente viu a erosão, também o desmoronamento de terra e agora a SC 110 será revitalizada, essa é a grande notícia. Mas, e aí toda obra, você sabe, promove alguns transtornos. Então, atenção, motoristas, os turistas que vão subir a serra também. Obrigado, Shaina, obrigado pela informação. Deixa eu ver, o assunto de agora é incêndio.
Uma mulher de 79 anos morreu nesta madrugada em Florianópolis em um incêndio no centro da cidade. Deixa eu trazer a imagem para a tela aqui. O nosso bigode vai colocar para o pessoal de casa. Olha aí, você está vendo comigo as imagens do incêndio. Está aqui, ó. Olha o apartamento aqui, já queimado, dá para ver o preto na tela de Santa Catarina, você consegue ver comigo. Olha aí, ó. O apartamento pegou fogo, aqui dá para ver só o que sobrou do apartamento, não é mesmo? As imagens do drone do SBT no comando Ramon Kaminski, mostrando para você no detalhe agora. Olha como ficou lá dentro do apartamento. Destruição. Bem perto da beira-mar, fica ali ao final da cabeceira da Ponte Hercílio Luz, na continuação da Frei Caneca, que é uma paralela à beira-mar norte. Um apartamento incendiado, claro, a preocupação dos vizinhos, e a idosa acabou não resistindo, perdeu a vida, 79 anos de idade. Imagens do drone do SBT mostrando o detalhe do apartamento que pegou fogo. Quem vem? Júlia Matos com todos os detalhes. Diga lá, Júlia, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia para vocês que nos assistem. Não tivemos mais vítimas, Fernando, mas infelizmente a confirmação da morte dessa senhora de 79 anos, identificada como Maria Inês Rocha. O chamado para essa ocorrência, para o Corpo de Bombeiros, aconteceu por volta das 5 horas da manhã da última madrugada e, de acordo com os moradores, as chamas nesse prédio já eram vistas de longe. Esse chamado foi feito às 5 horas da manhã e a equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada. De acordo com essa equipe, foi necessário 2 caminhões, mais um AT, que é um veículo de suporte, para poder conter as chamas. Ou seja, esse incêndio já tinha começado há um bom tempo. Eles utilizaram cerca de 15 mil litros d'água para conter essas chamas. Também, de acordo com a equipe do Corpo de Bombeiros, foi difícil adentrar o apartamento, principalmente pela quantidade de fumaça. De acordo com o que eles observaram na hora, essas chamas teriam começado no quarto dessa senhora de 79 anos, mas a vítima foi encontrada já na sala e sem vida. Todos os 44 apartamentos desse prédio, aqui no centro da capital, foram evacuados para que a equipe do Corpo de Bombeiros pudesse atuar, e o apartamento dessa senhora, da vítima, foi interditado a partir de agora para investigação. É importante dizer também que a equipe do Corpo de Bombeiros deixou claro que as causas do acidente ainda não foram confirmadas, assim como a causa da morte dessa senhora de 79 anos, provavelmente pela inalação de muita fumaça. Como teria começado esse incêndio, quais as causas, só depois da perícia. Agora, todos os moradores dos outros apartamentos já retornaram, o prédio já está ativo novamente, mas o apartamento dessa senhora segue interditado para perícia e a investigação deve acontecer durante essa semana. Como eu disse, 2 caminhões foram utilizados e um AT, um suporte. Então, realmente foi um grande incêndio. A gente vê pelas imagens, né, a situação do apartamento por dentro, e os moradores registraram certo... Todos ficaram assustados com a quantidade, né, de chamas que chamava a atenção do pessoal nessa madrugada. A equipe do Corpo de Bombeiros pede também a atenção dessas pessoas, principalmente com esses acidentes dentro de casa, né? A gente deixa tantos eletrônicos, às vezes, na tomada, a gente não presta atenção, às vezes, antes de dormir. Então, é bom. Muitas pessoas deixam uma vela acesa, às vezes, dentro de casa. Então, todos esses cuidados são importantes e são uma indicação do Corpo de Bombeiros. Agora, para saber as causas do acidente, a gente vai esperar a perícia, que provavelmente nas próximas semanas vai trazer o resultado. Uma pena, né, Fernando? Volto com você. Triste informação. Vamos aguardar o retorno da perícia, então. O apartamento que pegou fogo, a mulher acabou perdendo a vida em Florianópolis. Muito obrigado, Júlia Matos, está na capital e está ao vivo comigo. Vem cá. Senta comigo, meu amigo, nesse sofá aqui. Como eu gostaria que você, que está me assistindo agora, que não acordou bem, sabe aquele dia que a gente não acorda bem? Aquela semana em que a gente não está bem, repensando as nossas atitudes, as nossas ações, refletindo a vida. Quem nunca não passou por isso, não é mesmo? Tenho certeza que muita gente está me assistindo em casa agora, está rindo, está no almoço com a família, mas eu também sei que tem aquele que está um pouco mais triste, mais chateado, deu tudo errado agora pela manhã, deu tudo errado no último mês. Ninguém sabe a dor do seu problema
como você sabe. Ninguém sabe a dor, o tamanho da sua angústia como você sabe. E o que a gente tem que falar é que a gente entende. Eu entendo. A sua dor, o seu sofrimento, independente do motivo. Hoje eu quero propor uma reflexão para você. Não estou muito legal, às vezes eu separei da mulher, às vezes eu não falo com o filho, briguei com o irmão, com a mãe, o trabalho não vai bem. Faz um acordo comigo aqui, faz uma reflexão comigo aqui, o quanto você é capaz de recordar aqueles momentos bons que você já teve na vida, a força que você tem para buscar, para melhorar. Você é capaz, eu entendo a dor que você tem. Quem nunca? Ah, meu amigo, quem nunca? Você acha que não tem mais solução, né? Quem nunca? Eu mesmo já passei, rapaz, já fiz tanta coisa, já passei por tanta coisa. Às vezes as pessoas olham pra gente e acham que tá tudo bem, né? Mas nem sempre é assim, não. Por dentro aqui só a gente sabe. Mas olha, eu lembro sempre das pessoas que a gente tem por perto, sabe, que gosta da gente, que manda uma mensagem, que pergunta se a gente tá bem. Aquela pessoa que vale a pena a gente fazer um esforço a mais, a gente refletir, a gente criar coragem, a gente ter força. Aquelas pessoas que gostam da gente. E, claro, né, olhar para dentro de si assim, olha, eu posso ser melhor, eu posso ser maior. Eu posso sair desse negócio aqui. Suporte você pode buscar em vários lugares. Mas você tem que acreditar, olhar para dentro de si. Falei tudo isso aqui, gente, porque muita gente, quando está triste, acha que não tem mais ninguém por ela, né? Não faz mais sentido nada. Faz sentido você lembrar das coisas boas que você já viveu, do quanto que você pode buscar coisas novas, reconstruir, recomeçar, coisa boa. A mudança é tão bom. A gente nunca descobre o novo dentro. A gente tem que estar sempre buscando do lado de fora. O novo vem de fora. Se coloque do lado de fora. Te dê essa chance, essa oportunidade. 10 de setembro é o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. O Rock viveu 18 anos de tempos sombrios. Enfrentou dor e sofrimento por causa da dependência química. Existia dor, existia um peso, uma culpa de não conseguir ter uma vida normal, digamos assim, ou uma vida melhor. Até que chegou ao fundo do poço e, já sem forças, decidiu acabar com a própria vida. Pensei que se eu tirasse a minha própria vida, iria acabar o sofrimento de todo mundo, não só o meu. Pensei, poxa, minha mãe não vai mais sofrer, meus irmãos não vão mais sofrer. Eu estava completamente cego, né? Completamente perdido, né? O Gabriel também planejou a própria morte. Porque tu procura, quando tu tá em depressão, tu tá muito, com a saúde mental muito destruída, tu busca acabar aquela dor que tu não consegue explicar. Passou a beber diariamente e se afundou sem conseguir sair da própria dor. E cada dia que passava, eu sempre buscava me refugiar na bebida, sempre procurava estar bêbado todo dia, para tentar fazer com que esses sentimentos ruins passassem, né? Mas, infelizmente, eles nunca passavam. Duas histórias de vidas parecidas e que, felizmente, não tiveram um desfecho trágico. O Rock e o Gabriel conseguiram dar a volta por cima. São sobreviventes de um drama que se tornou um problema de saúde pública no Brasil. O suicídio, um fenômeno silencioso e que não para de crescer. Em 2022, último ano para o qual se tem registros, os dados do Sistema de Mortalidade do Ministério da Saúde mostram que o Brasil teve 16.500 suicídios. A gente tem uma geração que tem cada vez mais uma dificuldade em lidar com a frustração. Segundo o profissional, o suicídio é um fenômeno complexo e que pode ocorrer principalmente entre pacientes com transtornos mentais. E a depressão é um dos principais fatores de risco. O principal fator de risco para um risco suicida, né, é justamente a pessoa ter um transtorno mental.
O segundo, principal, é já ter ocorrido uma tentativa prévia. E quem enfrenta problemas de saúde mental pode contar com o CVV, Centro de Valorização à Vida. O serviço de amparo e apoio emocional é gratuito, está disponível 365 dias no ano. E no Setembro Amarelo deste ano, mês dedicado à prevenção ao suicídio, é preciso chamar a atenção para uma nova e dura realidade. O suicídio entre adolescentes é o que mais cresce no Brasil. De acordo com o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, o problema chega a ser a terceira causa de óbito na faixa etária entre 15 e 19 anos. É possível identificar sinais de que algo está errado com o adolescente. Sintomas depressivos, aquela apatia, muitas vezes no jovem, em vez de ser uma tristeza, vai ser uma irritabilidade crônica, né? Está muito quieto, muito bravo, fica muito agressivo com pouca coisa, se comunica menos, vai se isolando. Para ajudar as famílias nesta tarefa sobre saúde mental dos jovens, o governo do estado lançou uma campanha de conscientização e capacitação. O foco é alertar os pais sobre os sinais de problemas emocionais. Não por acaso, o lema escolhido para o Setembro Amarelo deste ano é: atenção aproxima as pessoas. Muitas vezes não queremos falar sobre esse assunto pela delicadeza e por tabus, por vergonha, por várias coisas que às vezes a sociedade não quer tratar sobre isso. Mas é necessário falar, é necessário trazer um alerta para que as pessoas fiquem conscientes e fiquem mais atentas ao que acontece ao seu redor. Quem enfrenta problemas de saúde mental, se precisar de acolhimento, orientação e ajuda, pode ligar no 188 do CVV, no 192 do SAMU ou ir até uma unidade de saúde em busca de auxílio médico. E pode ainda buscar ajuda divina, de graça, disponível para todos aqueles que confiam e acreditam. Deus, ele é o caminho, mas quem decide viver esse caminho é a gente. Que linda frase. 188 CVV. Roberto Azevedo, Jair Bolsonaro, confirmado em Santa Catarina? Vem na semana que vem, há 2 semanas do fim da campanha eleitoral. A gente sabe que a eleição é no dia 6, então tem o fim de semana do dia 21, depois tem o 28, já é o seguinte. Jair Bolsonaro deve vir nos dias 19, 20 e 21. Por que eu digo deve vir? Porque já houve outras datas anunciadas que nem vazaram para a imprensa, que foram reformuladas. Afinal de contas, o ex-presidente da República tem corrido todo o país e vai dar 3 dias para Santa Catarina. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso telão, qual deve ser esta programação. As datas a gente já falou, 3 dias, inicialmente eram previstos 2, mas com os compromissos e com o tamanho do bolsonarismo em Santa Catarina não daria. Roteiro ainda não foi definido. As cidades: comício regional em Criciúma, em São José, na Grande Florianópolis, em Balneário Camboriú, Blumenau e Joinville. Balneário Camboriú por um motivo simples e objetivo. O filho 04 do presidente, Jair Renan, é candidato a vereador. Então, ele vai fazer também, lá ele apoia o Peter Ligrando, candidato do PL, indicado pelo prefeito Fabrício Oliveira. Pois bem, o que a gente espera disso? Os candidatos estão ansiosos, porque não é só o comício. Bolsonaro virá a Santa Catarina, vai se reunir com candidatos, vai gravar para as redes sociais, vai gravar para programa de rádio e televisão, vai dar esta ideia de que ele está ali com os seus indicados, isso é fato, e serão pessoas do Partido Liberal. Evidentemente que quem tiver uma aliança com o Partido Liberal, como é o caso aqui em Florianópolis, com o prefeito Topázio Neto, candidato à reeleição, vai poder participar do evento lá em São José, no tal do comício regional. Mas Bolsonaro está com um discurso afiado, como a gente viu lá na Avenida Paulista, e está tentando mostrar mais uma vez a força dele em Santa Catarina. Já tivemos 2 grandes ondas Bolsonaro em 2018 e 2022. Mas em 2020, mesmo quem colocou a camisa de Bolsonaro, quem esteve com o lado dele em Santinhos, etc., foram muito poucas pessoas. Mas essas pessoas não conseguiram êxito nas urnas. Agora a situação é diferente. Depois de 2
grandes ondas. Até mesmo o PL, o Partido Liberal, tem expectativa de avaliar qual será o tamanho desta nova onda política envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Tá certo. Obrigado, Roberto. De nada. Intervalo e você vai ver a seguir o Direto ao Voto. Você confere a importância dos jovens na política e nas eleições. No comentário de estreia de Soledad Urrutia. Voltamos já. Muito bem, 12:09. Obrigado pela companhia. Já estamos de volta para todo o estado. Bom, eu vou seguir agora com novas informações aqui pra gente. Lembram do incêndio do caminhão da Concap que aconteceu em março deste ano em Jurerê Internacional? No caso, 2 pessoas encapuzadas colocaram fogo no veículo. O inquérito policial foi concluído e apresentado pela Polícia Civil. A Polícia Civil de Santa Catarina concluiu o inquérito policial do incêndio ao caminhão de coleta de resíduos que ocorreu no dia 12 de março em Jurerê Internacional. Os detalhes foram apresentados nesta segunda-feira pelos órgãos responsáveis, que explicaram como foram as ações até a finalização do inquérito. Os indicativos que apontaram se tratar de um incêndio criminoso, conforme restou apurado por um laudo do Corpo de Bombeiros, depois um laudo da Polícia Científica de Santa Catarina. Participaram o secretário de Segurança Pública de Santa Catarina, Coronel Flávio Graffi, secretário de Segurança do município, Araújo Gomes, delegado-geral da Polícia Civil, Ulisses Gabriel, além de representantes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Científica e também o delegado titular da 7ª Delegacia de Polícia, responsável pelo inquérito, Verdi Furlaneto. Nós utilizamos, nesse caso, nesse trabalho, técnicas especiais de investigação, como a extração de dados de aparelhos celulares, a análise desses dados, quebra de sigilo telefônico, quebra de sigilo telemático, análise das imagens, análise de rastreamento e cercamento virtual. O delegado explicou como os fatos ocorreram e como foi a investigação até chegar aos indiciados. Não foram apresentados nomes e as imagens das pessoas que estão no inquérito foram borradas para preservar a identidade. A logística do crime é, às 9 horas, a pessoa que está com o veículo que foi utilizado no crime, ele, por volta das 21 horas, ele sai do sindicato, ele faz um contato com o executor do delito. O executor do delito vem da Lagoa em direção à Concap e ele vai em direção à Concap. Lá há uma entrega da chave, e aí ele, com a chave, ele se desloca até próximo à sua residência. Talvez próximo à sua residência ele foi lá e pegou um galão de gasolina, talvez ele pegou uma arma de fogo, talvez pegou as roupas, só que as imagens dos locais, dos pontos que nós verificamos, como eu disse, não tinha. E aí, a partir daí, ele sai da região da Lagoa e se dirige até a Concap do Itacorubi. No Itacorubi, ele fica aguardando o caminhão de lixo sair do Concap Itacorubi. Nós fizemos uma plotagem ali no nosso relatório, tem essa informação, que o caminhão saiu por volta das 10, agora 10h40, eu não me recordo ao certo o horário exato. Eles estão exatamente naquele momento em que um caminhão sai. E aí eles vão seguindo o caminhão até encontrar um local mais, em tese, tranquilo, onde não tenha tanta gente, não tenha tanta residência, para praticar esses delitos. O inquérito possui 850 páginas. 4 pessoas foram indiciadas, 3 fazem parte do Sintrazem. Ao ser interrogado, o executor da ação não quis se pronunciar e as outras 3 pessoas negaram participação. Uma ainda não foi identificada. O processo já foi encaminhado ao Ministério Público e segue em sigilo de justiça. Os 4 indiciados respondem em liberdade. A nossa produção entrou em contato com o Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de Florianópolis. Segundo o Sintrazem, apesar da conclusão do inquérito, não há nada além de uma, abre aspas, coleção de ilações e suspeitas frágeis. Fecha aspas. Ainda de acordo com o sindicato, o indiciamento das 3 pessoas ligadas ao órgão
Trata-se de uma tentativa de interferir no processo eleitoral, criminalizando trabalhadores que lutam no sindicato. Por fim, a nota afirmou que a direção do Sintrazem colaborou com as investigações e que vai enfrentar mais esta batalha com firmeza e tranquilidade. Estou recebendo aqui nos estúdios do nosso meio-dia a nossa nova colega e o nosso tradicional colega que você de casa. Eu ia falar velho, mas quis te poupar dessa. Soledad Urrutia está com a gente, a nossa nova comentarista de política que vem para adicionar, para se unir ao nosso time, para reforçar o time durante as eleições 2024. Primeiramente a você, Soledad. Bom dia, bem-vinda! Bom dia, muito obrigada. Uma honra estar aqui, compartilhando aqui com Roberto Azevedo, experiente, com quem a gente acompanha a política catarinense desde sempre, né, Roberto? Verdade. Roberto, vocês já se conhecem, já se cruzaram pelos comícios da vida? Não, os comícios, campanhas, governos. A Soledad é uma grata colega, sempre esteve ligada à política, antes numa outra posição, né? Mais como assessora, mais como operadora da área, mas agora vai realmente brilhantar, vai acrescentar o nosso trabalho diário. Basta ver a primeira coluna que ela publicou lá no SCC10, que já tem uma série de questões, principalmente ligadas à participação da mulher. Eu desejo muita sorte a ela. Obrigada, Roberto. Obrigada, Fernando. Vamos lá, coisa boa. Se na política precisa de lei para incentivar a participação das mulheres, aqui o convite foi feito à Soledad e ela vai estar representando também as eleitoras de Santa Catarina, que nesse momento vão analisar as propostas, vão entender os candidatos para tomar a decisão. E a Soledad vai trazer, junto com o Roberto, essa visão de bastidor, de informação, aquela contribuição, aquela análise que ajuda o eleitor, a eleitora, a tomar a decisão e escolher os seus candidatos agora para as eleições. E a gente já começa dos jovens, a gente vai começar falando da participação dos jovens. Mas antes, pode rodar a vinheta. Roberto, Soledad, vamos assistir uma reportagem agora para falar dos jovens. Para quem tem menos de 18 anos, existe um período que o voto é facultativo. Mas o que pensam os jovens sobre este assunto? Será que eles, assim como nós, têm noção da responsabilidade que eles têm na hora de escolher, eleger os candidatos? É o que a gente vai assistir juntos com você, a reportagem no ar. Mesmo ainda sendo opcional, o Ícaro decidiu participar ativamente das eleições municipais de 2024. Aos 17 anos, esta é a primeira oportunidade que ele tem de eleger representantes e não abriu mão da possibilidade. Tenho esse interesse por votar, é algo que o meu pai já citou várias vezes, coisas que eu sempre vi meus familiares fazendo, e eu pensei, por que não? Eu posso ainda não ter completado 18 anos, mas se eu já posso fazer esse voto, já posso me envolver com essa questão, então eu acho legal. Já o Isaac, aos 19 anos, está participando do processo pela segunda vez. Ele também optou por votar antes dos 18 anos. De minha família, né, que sempre foi um apoio sobre isso, a questão do votar, da importância do votar. Então foi mais por eles, mas hoje em dia eu vejo que é mais por mim mesmo, sabe? A Diana já tem 18 e apesar de que poderia ter participado das eleições em 2022, esta será a primeira vez. Comecei a me interessar pela política mais ou menos há uns 2 anos, só que no final do ano passado eu descobri que eu já podia votar com 16. O motivo de não ter votado antes, para ela, foi falta de informação. Faltou um pouco de informação. Eu acho muito importante trazer para as escolas, né, para os alunos já ficarem mais alinhados ali, os professores trazer mais para perto, principalmente não só quando está no ano de eleição, mas no decorrer do ano, sabe? E trazer isso até para o fundamental, talvez, para ele já ficar bem alinhado, até na história, trazer bem a história de como foi, tudo que já passou. Queixa que não é só da Diana. Eu sinto bastante falta disso na escola. Eu acho bem difícil, uma vez ou outra, que eu já ouvi falar, mas não é algo que eles aplicam. É algo que, não é ensinado pra gente e tudo que eu aprendo sobre é atrás de pesquisas. Ou coisas que meu pai me conta, minha mãe. Quando questionados sobre o papel dos cargos que serão escolhidos nestas eleições, os estudantes do 3º ano afirmam que não tiveram contato com esse conteúdo na escola.
A gente acaba não aprendendo especificamente o que cada um faz. As suas funções em si, tipo, o vereador é para tal lugar e o prefeito é para tal lugar, não vou saber te explicar. Mas observações sobre o que precisa melhorar na cidade, eles têm. Vê bastante desigualdade na cidade em si, a gente consegue ver desigualdade, morador de rua. Horário de ônibus, muito morador de rua e tal, acredito que na segurança eles deveriam investir mais. E saneamento básico, as coisas básicas mesmo que as pessoas precisam, sabe? E que política tem impacto no cotidiano, seja nas grandes ou nas pequenas decisões, eles são conscientes. Tudo em nossa volta é política, né? Tudo que a gente vive, tudo que a gente faz. A gente sempre vai eleger alguém para tomar grandes decisões por nós. E é muito importante a gente saber em quem está votando. O voto é facultativo para quem tem 16 e 17 anos, ou seja, é opcional. É um período transitório para quem faz o título nessa idade, já que em pouco tempo a ação passa a ser obrigatória. Participação que pode acrescentar compartilhamento de informações dentro de casa. O jovem é um grande professor em casa, que ele explica aos pais de como funciona, ele tem mais conhecimento em algumas questões, né, principalmente tecnológicas, e ele pode contribuir na decisão. Nestas eleições municipais, onde são eleitos prefeitos e vereadores, estão aptos a votar 40.976 jovens de 16 e 17 anos, o que corresponde a menos de 1% do eleitorado catarinense. Nas eleições anteriores, em 2022, onde foram escolhidos presidente, governadores, deputados estaduais e federais e senadores, 55.710 jovens tinham título de eleitor e correspondiam a 1% dos eleitores de Santa Catarina. Os dados indicam que o engajamento desse público é maior nas eleições gerais. É quando a gente vai eleger o presidente, que é algo mais geral, assim, que é mais importante. Eu acho que a mais importante de todas é para presidente do Brasil. É bem mais mobilizada, né? A gente vê, tipo, o Brasil inteiro por uma só causa. A pessoa que vai estar à frente do nosso país, né? Então eu acho que o presidente é a mais importante. Para o Tribunal Regional Eleitoral, isso também é reflexo das campanhas feitas em cada eleição. Toda vez que existe alguma ação de chamamento do jovem, ele sendo provocado, ele participa. Voto não tem idade, não tem cor, não tem religião. Todo voto conta e alguém vai ser eleito considerando o conjunto de votos que ele recebeu. Então, se ele pode ajudar nessa escolha, muito melhor. Estou um pouco nervosa porque é a primeira vez, né? Tô pronto, tô tranquilo. Coisa boa, e a Soledad continua com a gente, porque agora a gente vai ampliar esse tema aqui. Bom, Soledad, para presidente, para prefeito, para governador, o importante é que o jovem participe. É importante que participe e é importante lembrar que essa eleição municipal nós vamos eleger os vereadores, vice-prefeitos e prefeitos. O vereador é o agente político mais próximo do cidadão, então olha a responsabilidade de fazer a escolha certa. Fernando, e você como escolhe seus candidatos? Eu costumo escolher pelo tempo que eu conheço a pessoa. Pelo tempo que você conhece a pessoa, né? Os tempos mudaram, né, Fernando? Antigamente, eu sou menos jovem que você, né? Antigamente a gente mais experiente, como o Roberto. A gente sentava na mesa, discutia, o pai, o vô falava dos candidatos e a família ia à urna. Aí o tempo foi mudando, vieram as informações, o rádio, o jornal, televisão. Hoje a informação está na palma da mão. No celular, o jovem pega ali o contexto, pega a informação e leva a discussão para dentro de casa. Você tem ideia de quantos toques a gente dá no celular por dia, uma média? Deve ser bastante. Um estudo americano diz que, em média, um cidadão comum dá mais de 2.000 toques no celular por dia. Imagina um jovem que está conectado de manhã até a noite recebendo informação e os políticos hoje se comunicando muito mais por meio das redes sociais. Então, como disse a reportagem, tem essa mudança dos tempos, o jovem leva informação para dentro de casa. É importante que, de fato, ele tenha conteúdo, argumento, estude, conheça não só as propostas dos candidatos, mas o trabalho deles, né? O que o vereador faz na Câmara de Vereadores e o que o prefeito e o vice-prefeito fazem no Executivo Estadual. Eu trouxe alguns dados, vamos passar a tela aqui, com relação à faixa etária do nosso eleitorado, né? A reportagem traz
que o voto de jovens com menos de 18 anos, que são aqueles que não têm a obrigação de votar, é de menos de 1%. Mas olha que interessante, a gente considera jovem, né, até os 34 anos. O Fernando está na faixa da juventude ainda, né? E esse eleitorado, ele representa mais de 31% do eleitorado catarinense. É uma faixa grande que precisa de uma atenção especial e que está, de fato, mais conectada nas redes sociais. E se a gente for considerar a média maior do eleitorado de Santa Catarina, já é uma faixa maior de 45 a 59 anos. Vamos passar para o próximo telão. Eu trouxe aqui uma curiosidade. Os candidatos mais jovens de Santa Catarina que disputam prefeituras têm menos de 24 anos. É o Gabriel Cruz da Silva, do PSB Joaçaba, com 21 anos, o candidato mais jovem a disputar uma vaga de prefeitura em Santa Catarina, e o Jefferson Gonçalves Martins, do PT, candidato de Passo de Torres, com 23 anos. Esse dado é interessante, Fernando, porque na eleição passada a gente não teve nenhum candidato a prefeito com menos de 24 anos. O candidato mais jovem a se eleger para o Executivo Municipal foi do município de Antônio Carlos, vice-prefeito Felipe Schmidt. Isso mostra a participação do jovem também disputando os cargos. E os cargos podem ser disputados a partir de 18 anos, no caso dos candidatos a vereador. Eles têm que ter 18 anos até a data de registro da candidatura. Então, o Fernando, que é um jovem senhor de 33 anos, ele poderia disputar a vaga de vereador, de deputado federal, com 21 anos, senador com 29, prefeito ou vice, como já falei, com 21 anos, governador, 30 anos. Só não pode disputar a vaga de presidente ou vice-presidente da República. Ainda não. Isso é importante porque, além de termos eleitores jovens, a gente precisa ter candidatos jovens e representantes jovens nas mais diversas esferas de poder para discutir as políticas públicas de juventude e atrair mais jovens para a política. Vamos para o próximo slide. E aí, para finalizar o comentário de hoje, já que a proposta é conectar você de casa com a política, numa linguagem mais simples, falar de política para quem gosta de política e também para quem não gosta de política, eu trouxe algumas dicas de série que você pode acompanhar nos próximos dias, antes da eleição do dia 6 de outubro. Fernando já comentou comigo que ele assistiu a House of Cards, uma série que foi moda há uns 2 anos, 3 anos, e eu trouxe as séries que eu assisti nos últimos tempos. Vamos falar de protagonismo da mulher na política, série Borgen, uma série da Dinamarca, que fala do protagonismo de uma mulher que construiu nos bastidores ali e se tornou a primeira ministra da Dinamarca. Médici, série italiana, que passa em La Toscana, com cenários belíssimos. Se você já ouviu falar de Maquiavel e tem mais interesse sobre quem é Maquiavel, assista Médici, que vai falar sobre a influência de uma família de bancários que apoiava as eleições do Papa e essa transição da força da Igreja que depois foi ganhando o domínio das famílias tradicionais. E, por último, a série que eu estou assistindo nesse momento, Downton Abbey. É uma série que fala das mudanças que a gente falou no início aqui da análise da participação dos jovens, de como as famílias foram mudando o decorrer do tempo e com o avanço das tecnologias, né? A chegada da energia elétrica, do rádio e a posicionamento das mulheres, né, que foram ganhando autonomia depois da Primeira Guerra. É isso por hoje. Boas dicas. Obrigado pela análise, Soledad. Até amanhã. Soledad, para você que está chegando agora. Soledad, nossa nova comentarista de política aqui para as eleições 2024, no nosso meio-dia. E também está em scc10.com.br. Muito obrigado, Soledad. Obrigado, Fernando. Até mais. Até amanhã. Olha, e você, está procurando vaga de emprego? Está chegando o nosso quadro Terça do Emprego. Em Balneário Camboriú acontece no próximo sábado um feirão de empregos para a construção civil. Quem traz os detalhes é a nossa Cris Pinheiro. Oi, Fernando. Isso, o feirão vai oferecer 140 vagas. É aí uma parceria entre o sindicato e a Fiesc, que a gente vai destacar algumas, vai colocar na tela para você. Armador, carpinteiro, montador oficial, gesseiro em drywall,
meio oficial de carpinteiro, pintor, eletricista, as demais estão aí na sua tela. Lembrando que o feirão acontece neste sábado, Fernando, dia 14, das 9 horas da manhã a 1 hora da tarde, na sede do sindicato, que fica na Rua Angelina, número 555, no bairro dos Municípios. Atenção, trabalhador, é importante que você leve um documento com foto e o seu currículo. Não é preciso pagar nenhuma taxa e é importante também ressaltar que o feirão não garante a contratação imediata, mas oferece a oportunidade para você conhecer as empresas e entregar o seu currículo e participar de processos seletivos. Volto contigo, Fernando. Muito obrigado, Cris. Feirão de empregos para a construção civil na região de Balneário Camboriú. Terça do emprego, vamos seguindo? Estreia hoje aqui no nosso SCC Meio Dia uma nova série de reportagens. É o Seu Futuro Está na Indústria. Pode rodar. Olha, na abertura da nossa série, vamos destacar uma indústria têxtil com 142 anos de existência. A empresa que passou por mudanças se modernizou para seguir competitiva, oferecendo oportunidades para carreiras promissoras. É o que você confere agora. Um negócio centenário e de oportunidades. Há quase um século e meio, a fabricante de roupas para cama, mesa e banho tem ajudado a transformar histórias de vida. Dona Ivonete, de 54 anos, é testemunha. Chegou aqui adolescente e lembra que não foi fácil conseguir a vaga. Tentou algumas vezes até a porta da empresa se abrir para ela aos 16 anos de idade. Lembro, com certeza. Nervosa. Daí fui fazer o teste, né? Daí, graças a Deus, passei. Mas simplesmente eu acho que eu corri quase um ano para conseguir uma vaga, porque era bem disputado, né? Emprego disputado e o único da vida dela até hoje. 38 anos e 5 meses depois, a menina, que chegou para ser auxiliar de costura, se especializou. Se transformou em uma costureira de mão cheia e costurou um futuro melhor. Vale a pena. A gente aprende muito e assim, eu sempre digo para as pessoas, não desistam logo. Tenta, a gente consegue. Eu sempre digo assim, tudo que a gente aprende, ninguém consegue tirar da gente, né? A Sandra foi ainda mais longe. De jovem aprendiz a gerente de confecção. É mais uma história de alguém que aproveitou as oportunidades e construiu uma carreira promissora na indústria. Hoje eu posso dizer que eu também iniciei como jovem aprendiz dentro da indústria, que é um mercado que as pessoas muitas vezes só enxergam até certo ponto, né? E eu posso dizer que ele proporciona, a indústria proporciona a você sim crescimento e opção de carreira. E o que a dona Ivonete produz aqui com a máquina de costura, esta jovem equipe vende pela internet. São jovens talentos do departamento de vendas, do e-commerce. A empresa centenária se modernizou. Percebeu a necessidade em razão do processo de digitalização do consumo, potencializado pela pandemia do coronavírus. Também investe nas vendas online. E essa é só mais uma de tantas oportunidades de trabalho para quem quer investir em uma carreira na indústria. A economia de Santa Catarina é muito baseada no desempenho da indústria catarinense. O setor industrial é o setor que mais contribuição dá em termos de PIB para Santa Catarina, considerando ainda que cada emprego que a indústria gera, mais 1,6 empregos são gerados em outros setores. Então a indústria tem um papel fundamental e ela precisa de pessoas qualificadas para atender toda essa demanda. Então é fundamental a participação das pessoas na atividade industrial. Além de visão de futuro e estabilidade de emprego, trabalhar na indústria atualmente tem outra importante vantagem. Segundo o presidente da Fiesc, a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina. O setor industrial depois do setor financeiro, que melhor remunera, e logicamente que é uma qualificação e uma remuneração adequada para seus colaboradores. Então, trabalhar na indústria realmente é um ambiente que vai favorecer
ao colaborador, dando grandes possibilidades de crescimento profissional. E mesmo quem não tem experiência no setor, nem qualificação técnica, pode ter uma oportunidade. Quem tem vontade de aprender, consegue espaço na indústria. Tem espaço na indústria através do nosso Senai. O Senai está espalhado em todo o estado de Santa Catarina e, por demanda, atende a capacitação das pessoas em cada região que for necessário. E você, quer mais uma boa notícia? Aqui nesta indústria têxtil, onde a dona Ivonete trabalha, estão sobrando vagas. Resultado de uma agenda de investimentos robustos para expansão de maquinários. Só em 2024, 250 novos postos de trabalho foram criados. A empresa que não para de evoluir oferece mais do que um emprego com carteira assinada. Oferece a chance de um futuro de crescimento profissional. As oportunidades estão aí. O emprego na indústria pode sim ser um terreno produtivo para quem batalha, acredita e sonha em vencer na vida. Como a dona Ivonete. Eu amo trabalhar aqui. Então, parar, nem pensar nesse momento. Por enquanto não. Antigamente eu dizia, quando meu marido se aposentar, agora meu marido se aposentou e eu ainda estou empurrando. Vai seguir. Vou seguir. A senhora está feliz? Estou feliz. Tendo saúde, eu sempre digo assim, estou feliz aqui, para que eu vou sair? Como você viu na reportagem, a Karsten está com mais de 120 vagas de trabalho em aberto e no dia 14 de setembro agora, próximo sábado, terá o dia da entrevista. O evento vai ser a partir das 8 horas da manhã na portaria 3 do Parque Fabril, no Texto Salto, em Blumenau. Os interessados devem ser maiores de 16 anos para as vagas na expedição e maiores de 18 anos para atuar em outros setores. Para participar, é necessário levar um documento com foto e estar de sapato fechado. Lembrando que qualquer pessoa pode participar. Não é necessário ter experiência na área têxtil para se candidatar. A seguir, todos os detalhes da estreia da transmissão da Copa Santa Catarina. É o futebol catarinense na tela do SBT. Já, já! Vamos direto à previsão do tempo. Bom, o que eu tenho para falar para vocês da previsão do tempo? A onda de calor aqui em Santa Catarina vai continuar durante os próximos dias, pelo menos até o final de semana. Sobem as temperaturas. Nas tardes, as máximas ficam acima de 30 graus na maior parte do estado, viu? O mapa vai mostrando para você aqui, ó. Veja, até mesmo na Serra Catarinense, que chegou a gear nas últimas semanas, está sendo afetada sim com essa nova onda de calor e as máximas por lá podem chegar a 33 graus, 32, 33, ó, a situação da Serra do Meio Oeste. Lá no extremo oeste aí, minha gente, a situação é um pouco mais delicada, podendo chegar a 37 graus. No sul, 35, já é calor, já é bastante calor. Grande Florianópolis, 31, aí um pouco mais tranquilo. Norte, 28, Vale, 34, Planalto Norte, 33. Você vendo comigo aqui, no mapa de Santa Catarina, como as temperaturas vão subir. O detalhe é que aqui na Grande Florianópolis, tu até percebe a presença de nuvens, então fica aquele tempo nublado, quente, abafado, mas nublado. Na região oeste, extremo oeste, meio oeste, olha como o sol brilha e brilha forte, a mesma condição da serra, é aquele sol quente mesmo, então muita atenção. Bora lá para a nossa terça-feira, amanhã o dia amanhece mais limpo, amanhã eu falei terça-feira, peço desculpas, é quarta-feira, amanhã já é quarta-feira. Amanhã continua essa condição de calorão em toda Santa Catarina, no extremo oeste, por lá as temperaturas máximas vão a 37, 38, vai vendo comigo aqui no mapa. Todas as regiões do estado estão com temperaturas máximas acima de 30 graus na previsão colocada para amanhã. Sobre o tempo, o sol vai predominar em todas as regiões, com a presença de algumas nuvens também, a exemplo do que está acontecendo nesta terça-feira. Aí sim, terça-feira. Vamos lá.
De lá para cá, Florianópolis, 27, Lages, 29 de máxima, e aí com nuvens. Florianópolis, amanhã o sol abre bem. Lages, na Serra aí com nuvens. Balneário Pissarras, a gente separou para você aqui, 30 graus é a previsão de máxima para amanhã. Também com sol aberto. Em Bituba, mesma condição, no sul. Massaranduba, 32. E Piratuba, 34 graus, terra das águas termais. Aí você vê com a gente o detalhe da previsão do tempo para esta quarta-feira. Chegou a hora do esporte. E hoje tem estreia, futebol na tela do SBT. Os times catarinenses vão passar por aqui. Copa Santa Catarina. Bom dia, Dominique. Bom dia novamente, Fernando. Agora a gente vai falar de futebol, porque hoje é dia de Copa Santa Catarina de Futebol Meridian Bet. Hoje tem Figueirense e Chapecoense. A partida que começa às 9h30 da noite, mas aqui na tela do SCC SBT, a nossa transmissão começa às 9h25. E no YouTube do SCC SBT temos um pré-jogo a partir de 9h10. Nessa semana a gente conversou com o narrador Sérgio Murilo, também conversamos com o nosso comentarista Sandro Ventura, mas agora chegou a hora de nós irmos à beira do gramado e para os estádios saber como é que está a expectativa dos torcedores, que são sim o 12º jogador. Por isso eu já tenho aqui na tela com a gente o Felipe Bastos e também o Kaique Guede para trazer todas as informações. A gente começa indo direto para Chapecó. Boa tarde para você, Felipe. Muito boa tarde, Domi. Boa tarde a todo mundo ligado no SCC Esporte. Chegou aquele dia que a gente estava esperando com bastante ansiedade. Finalmente, a Copa Santa Catarina vai ser o dia da transmissão do nosso SCC SBT. Expectativa muito grande para esse jogo. Logo mais, 9h30 da noite. Olha, os torcedores da Chapecoense também estão bastante ansiosos e otimistas. A gente pode dizer assim, a Nayana está por aqui, viu, Domi? Ela é sócia da Chapecoense, é torcedora do Verdão do Oeste e ela também está esperançosa, Nayana. Conta pra gente qual a tua expectativa para a estreia da Chapecoense logo mais. Boa tarde. Boa tarde. Bom, a expectativa é sempre muito boa, né? A gente espera fazer um bom campeonato e ter um bom desempenho também. E espero que, enfim, estou confiante, né? Espero que o time possa desempenhar bem o seu papel, né? Acredito que eles estão treinando há bastante tempo e vão desempenhar muito bem. E também é um momento de experiência, né? É um campeonato importante que gera experiência, aprendizado, que vai ajudar muito na evolução dos atletas também, né? E a Chape tem camisa, tem peso. Quando entra para uma competição, ela entra que é para brigar mesmo pelo título, né, Nayana? Sim. A gente vê que o time, desde o profissional até a base, né, é muito competitivo. Isso é muito bom e também anima os torcedores, né? E pra gente finalizar aqui, eu quero saber, tu vai estar ligadinha na TV no SCC SBT logo mais. Vou pedir para te fazer o convite também para todos os torcedores que vão estar aqui em Chapecó, todo mundo ligado logo mais, é isso? Faça o convite para quem está acompanhando. Hoje tem Chape às 9h30 da noite, com transmissão ao vivo no SCC. Vamos junto acompanhar a vitória do Verdão. Tá aí, obrigado. Viu, Dominique? A ansiedade está por aqui, o pessoal está bastante otimista. O convite foi feito agora. A gente, é claro, vai estar acompanhando ligadinho. Logo mais, 9h30 da noite, Figueirense e Chapecoense ao vivo aqui na tela do SCC. Domi, voltamos contigo. Valeu, Felipe. A gente sabe que Chapecó é longe aqui da capital, então você que quer assistir a Chapecoense, liga no SCC SBT a partir de 9h25 da noite, que vai ter muitos destaques na nossa transmissão. E o mandante dessa noite é o Figueirense, que joga na sua casa no Orlando Scarpelli, e quem já tá por lá é o nosso querido Kaique. Boa tarde para você, Kaique. Oi, Domi, Felipe, forte abraço a todos que acompanham o SCC Esporte. Olha só, lá atrás, bilheteria do estádio Orlando Scarpelli. Agora há pouco, alguns torcedores já passaram por aqui, garantiram o ingresso para a partida desta noite. Vamos entender qual é o cenário pro Figueirense neste jogo contra a Chapecoense ao longo de toda a Copa Santa Catarina. O time, ele vai para o 5º ano consecutivo na Série C, terceira divisão do Campeonato Brasileiro, após
não conseguir a classificação na Série C de 2024. Então o foco total é na Copa Santa Catarina, porque além de mais um troféu para o clube, ela pode gerar receita, trazer dinheiro para os cofres do Figueirense. Afinal, para as equipes da Série C, são R$ 787.500 para aquelas equipes que se classificarem. Lembrando, o vencedor da Copa Santa Catarina ganha uma vaga na Copa do Brasil. Estou aqui com alguns torcedores alvinegros, tem a Rô da torcida Elas, o Pedro, o Cláudio também da Bobigueira. E Rô, eu quero saber o seguinte, diante disso que eu acabei de falar, dessa realidade do Figueirense, o que a torcida espera para a Copa Santa Catarina deste ano? Então, eu acho que vai ser um alavanco na nossa vida. Primeiro que amanhã, dia 11, a partir de amanhã, a gente vai ter uma nova vida aqui no Figueirense. E a Copa do Brasil, a Copa Santa Catarina, a gente vai bem para entrar na Copa do Brasil, porque nós precisamos de grana. Então deixa eu saber o seguinte aqui, Pedro, Figueirense, lembrando, ele sofreu uma punição, né, chamada transfer ban, em virtude das dívidas que o clube tem, e ele não pode contratar novos jogadores até outubro deste ano. O elenco, ele deve ser um elenco aí muito parecido com aquele que disputou a Série C, e como que a torcida ela vê isso? Bom, a torcida ela tem que ter um pouco mais de otimismo com esse elenco, né? Até porque o elenco é brigador, né? Chegou aonde muita gente quase não esperava que ia chegar na Série C. Com esse time aí, eu acredito que dá para chegar numa final de Copa Santa Catarina e ser campeão, né? E, claro, se acontecer um imprevisto de sair algum jogador, dá uma oportunidade para o pessoal da base. Né? Pois é, tem muito jogador da base aí esperançoso de conseguir uma vaga, uma oportunidade dentro de campo durante esta Copa Santa Catarina, porque quem vai dirigir o Figueirense de forma interina é o treinador Rodrigo Carpegiani, inclusive filho do grande Paulo César Carpegiani, de Internacional, Flamengo até de seleção brasileira, e o Rodrigo Carpegiani, ele era o treinador do Sub-20 do Figueirense e agora assume de forma interina. Como que você, Cláudio, imagina que isso possa impactar um sangue novo, né? Novas ideias para o Figueirense durante a Copa Santa Catarina? Eu acho que vai melhorar com a troca do treinador, dando uma oportunidade aí para o nosso treinador sub-20, já que é o filho do Carpegiani, tem uma experiência dentro do futebol, né? Eu estou botando muita fé no trabalho dele. Muito obrigado, Cláudio. Temos aqui os torcedores. Eu vou aproveitar enquanto o Ramon vai fazendo imagens das bandeiras que eles reuniram. Temos o estádio aqui também do outro lado para avisar você, torcedor do Figueirense, passar aí uma expectativa daquele que pode ser o 11 inicial do Figueirense para esta noite. Temos então o goleiro Juan Carneiro, na lateral direita Léo Maia, dupla de zaga com Genilson e Rafael Ribeiro, lateral esquerda Samuel, meia JP Izep, Léo Baiano e Camilo, Guilherme Pato, Bruno Michel ou Cauã Ziegler no ataque com o Jefinho centralizado. Domi, antes de encerrar, Rô, vem cá, vamos encerrar com a Rô. Vem pra cá, galera, hoje! Vamos! Dale, Figueira! Vamos! Vamos! Torcedor já muito animado para a partida de logo mais 9h30 que você confere aqui na tela do SCC SBT. Eu já agradeço a participação dos nossos repórteres Felipe e também o Kaique. E nessa segunda-feira, o técnico interino do Figueirense, o Rodrigo Carpegiani, falou sobre o que o torcedor pode esperar de mudanças na equipe. O que o torcedor pode esperar é um time com muita vontade, apesar, né, que o nosso torcedor está ainda com essa ferida em aberto da desclassificação na Série C, mas pode esperar que aqui vai ter um time que vai propor ideia de jogo, vai ter disposição para querer vencer, vai ter entrega total da parte de todos, respeitando o adversário em busca de vitórias de jogo a jogo, para que lá na frente nós consigamos nosso objetivo. Então, hoje aqui na tela do SCC, Figueirense e Chapecoense a partir de 9h25 da noite. Fernando. Obrigado, Dominique. Boa sorte a todos. Intervalo. Voltei. Com um alerta para o aumento do número de acidentes com motos em Santa Catarina.
Este ano, o Hospital Regional de São José já ultrapassou o número de internações por acidentes de trânsito comparado a 2023. Dá só uma olhada. A região da Grande Florianópolis tem mais de 126 mil motos registradas. O aumento de motociclistas tem impactado as emergências dos hospitais públicos da região. Só na manhã desta segunda-feira, foram 4 acidentes envolvendo motos antes das 10 horas da manhã em Florianópolis. Este grupo de motoboys são unidos pelas cicatrizes do trânsito. Passei por inúmeros acidentes, dos mais variados. Eu tenho cicatrizes que vão das mais variadas, pontos, pinos, infelizmente, sequelas que vão ficar para toda a vida. Eu caí a última foi caí numa mancha do óleo, no Cacupé, vindo do norte da ilha, sentido centro. Um ônibus quebrou e me acidentei com uma passageira. Graças a Deus ela não teve nada de grave, mas eu fiquei 3 meses em casa. Tem muito acidente muito grave, inclusive com morte de amigos meus e outros motoboys que a gente conhece. As famílias ficam dependendo daquele período que o cara fica parado, dependendo de assistências. As equipes da Guarda Municipal acompanham esse aumento de acidentes. Nesse ano, a Guarda Municipal atendeu 600 sinistros e desses 600, metade foram só com motocicletas. Só no dia de hoje, não é nem 10 horas da manhã, a gente atendeu 4 quedas de motocicleta aqui em Florianópolis. Os pontos mais sensíveis são as curvas ali, tanto das 3 bandeiras como a curva aqui, quem vem do estreito para acessar a ponte. A gente verifica também que a via expressa, ela pela motocicleta andar no corredor, acaba tendo um pouco mais, tem que ter mais atenção. E também na beira-mar norte. O Hospital Regional de São José é referência no atendimento de traumas, a maioria gerado por acidentes no trânsito. Só este ano, a emergência do hospital registrou cerca de 400 internações por mês apenas por traumas. Hoje, 83% das vítimas atendidas pela equipe ortopédica são de acidentes de moto. Até o mês de agosto, o hospital registrou quase 3 mil vítimas de acidentes de trânsito relacionadas a motocicletas e mais de 13 mil cirurgias na área ortopédica e de traumatologia. Os dados mostram a fragilidade e a exposição dos motociclistas e as consequências podem ser permanentes. Eu atendi um paciente ontem aqui, um paciente que bateu a mais de 100 por hora na traseira de outro carro. Ele só tinha dor torácica. Ele não se machucou, ele estava com cinto, o carro dele cheio de airbag. Diferente de motociclista, a moto, se ela é atingida e coisa, o trauma é muito grave. E aí, diante de um acidentado grave, nós estamos diante de um doente grave. Não é só um osso quebrado. Tem um colega no meu grupo, ele perdeu a perna, é o Mosquito, é o apelido dele. Tenho outros colegas aí que tenho 5 acidentados no meu grupo nesse momento agora, tenho 3 com fratura exposta. A Guarda Municipal investe em ações preventivas com a conscientização em escolas, além da atuação repreensiva, como a Blitz da Lei Seca e Blitz do Barulho. Os motoqueiros também têm suas reivindicações. Protocolamos nas casas legislativas a possibilidade de ser implementado aqui a motofaixa para que traga segurança não só para o motociclista, para o motoboy, para o motofretista, mas também para os automóveis. Implementar, por exemplo, uma faixa azul, aquela faixa que fica no corredor. Ela, além de zerar o índice de acidentes nos locais que eu já pilotei, nos dá uma sensação de segurança muito boa. Para os hospitais, a colaboração dos pacientes para a procura correta dos centros de alta complexidade pode ajudar a equipe médica. Pacientes que poderiam estar numa UPA, poderiam estar num centro de saúde, tendo seu problema definitivamente resolvido. E que acabam vindo para a emergência do pronto-socorro, disputando espaço também com essas pessoas graves que estão aqui, Então isso acaba, obviamente, desorganizando um pouco os recursos, E que se eles estivessem no recurso correto dentro de uma UPA, com certeza nós teríamos um cenário melhor para todo mundo. Muito bem, agora é hora de agradecer a sua companhia nesta terça-feira. Logo depois da propaganda política, tem Laércio Botega, Maricotinha e o A Tarde é Nossa aqui na programação. A gente vai continuar nossa conversa lá nas redes sociais. Aproveite para seguir fernandomachado.tv. Cuide-se! Até amanhã, 11h15.